Fala galera ligada no Pautas e Táticas, você é apaixonado por futebol. Também tem uma sensação de vazio quando chega a época de data FIFA? Também fica com saudade das ligas europeias, da Champions ou até do Campeonato Brasileiro nas raras vezes em que ele para? Também acha que a data FIFA não empolga tanto quanto as competições oficiais de seleções? Por que isso acontece? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje, o nosso debate de hoje, né? Que a gente sempre fica ansioso para o início de competições como a Copa do Mundo, como a Euro, por exemplo, mas não tem a mesma empolgação quando o futebol de clubes para por uns 10 dias para que aconteçam os jogos de seleções, as chamadas datas FIFA. Não que não seja legal, né, ver a seleção brasileira jogar. É sempre interessante, né, ver a evolução da nossa seleção. A gente sempre para ver ou para debater. Mas ultimamente aumentou muito o número de pessoas que não se interessam mais por torcer pelo Brasil como era antes. E alguns motivos para isso pode ser a falta de identificação com o time, que na maior parte joga na Europa. Muitos que não acompanham o futebol europeu não conhecem os jogadores que estão na seleção hoje, a maioria deles. A falta de um número maior de jogadores que atuam no futebol brasileiro e que, consequentemente, mais gente conhece, também pode ser um indicativo. A gente sempre vê pedidos de público e crítica por jogadores que estejam se destacando por aqui e, porventura, não são convocados. Isso pode gerar também antipatia pelo técnico, né, que é mais um motivo que pode levar ao afastamento do interesse pela seleção brasileira. Muitos argumentam que não se trata de levar os melhores, mas sim os preferidos do treinador. Eu vou tentar consertar essa frase, beleza? Se trata de levar aqueles que o treinador acha que são os melhores para se encaixar na ideia de jogo dele. Afinal, a seleção, se ela for escalada só por momento, a cada convocação, né, a cara da data FIFA, metade dessa convocação vai mudar, beleza? Então já foi a época, inclusive, da gente ter clamor, né, nesse mesmo ciclo, né, por jogadores como o Hulk, como o Rafael Veiga na seleção, até mesmo o Gabigol, que teve as suas chances, mas nunca rendeu na seleção, exatamente por jogar de uma forma diferente e com uma moral diferente da que ele tem no seu clube. E hoje em dia, a bola da vez é o Pedro, também do Flamengo, que em 3 anos e meio de ciclo, viveu à sombra do próprio Gabigol, sendo reserva dele no Flamengo. E hoje é quase uma unanimidade que ele precisa ser convocado. E foi por uma questão de demanda do elenco, não só por ele estar jogando bem, beleza? E é até engraçado, porque reclamam tanto que o técnico não chama muitos jogadores que atuam no Brasil para poder priorizar quem está na Europa, fazer a panelinha dele, né, como o pessoal pejorativamente chama. E ao mesmo tempo, a gente critica o calendário da seleção, que não é testada contra equipes europeias, acaba jogando sempre contra os mesmos adversários sul-americanos, né, ao longo das eliminatórias, que o Brasil inclusive já é muito dominante, e de mais de uma Copa América, como foi nos últimos 2 ciclos. Além de amistosos que pouco valem, né, onde o Brasil enfrenta adversários de outros continentes como África e Ásia, mas falta testes contra a elite europeia, que é contra quem realmente importa. Meio contraditório nessa opinião. Isso porque eu nem toquei no ponto de existirem torcedores brasileiros que torcem para outras seleções, seja por identificação pessoal, por descendência familiar, por morar ou já ter morado nos países pelos quais eles torcem, ou até mesmo por torcerem para um clube de outro país e por consequência terem adquirido, né, um carinho pela seleção do país que aquele clube pertence. Mas essa questão de torcer para clube de fora eu vou me aprofundar mais à frente no vídeo, porque aqui o tema do vídeo não é só não gostar mais da seleção brasileira, é não gostar da data FIFA em si. E por isso eu quero tocar em outro ponto importante, que eu julgo importante aqui do nosso debate, que é a Nations League, que é o grande motivo pelo qual a gente não consegue marcar amistosos contra seleções europeias. Quando eles não estão jogando jogos classificatórios para a Euro ou para a Copa do Mundo, onde também as grandes seleções costumam passear, né, nos grupos relativamente fáceis, em jogos muitas vezes desinteressantes para a gente assistir, ou eles estão jogando, né, essa competição, a Nations, que surgiu para diminuir o número de amistosos, né, que as seleções europeias fazem, aumentar a competitividade delas, fazendo elas se confrontarem em grandes jogos, já que elas são divididas em 4 ligas hierárquicas, né, onde, em tese, as mais fortes estão todas na primeira divisão. Então temos sempre enfrentamentos de seleções grandes entre si e jogos
de competição oficial. Mas aí nessa competição, muitas vezes é tratada com desdém pelos técnicos, não usam força total, usam esses jogos para testar formações diferentes, convocar ou deixar de convocar alguns dos principais jogadores, que acabam esvaziando a importância dos jogos. Por mais que seja uma ótima ideia, e eu sou completamente a favor da Nations, né, da existência da Nations, ela nunca vai ter importância de uma Euro ou de uma Copa do Mundo. Sempre vai ser a terceira competição numa escala de 3. Então, pelo menos não nessas primeiras edições de existência, a Nations ainda não pegou. Falta a Nations pegar. Outros pontos que jogam contra, as datas espaçadas, né, entre a fase de classificação e o Final Four. Para se ter uma ideia, na última edição, a gente conheceu os 4 classificados para a fase final em novembro de 2020. As semifinais e final só aconteceram em outubro de 2021, quase um ano depois. Muita gente até esqueceu quem eram os classificados. Na atual edição não vai ser muito diferente não, tá? Porque os 4 primeiros jogos da fase de grupos aconteceram no fim da temporada 21-22 dos clubes europeus, período de férias dos jogadores, que retardou e encurtou a pré-temporada, né, desse ano, 22-23, que já seria bem atípica, né, por termos uma Copa do Mundo no final do ano, o que já é bastante incomum. Então muitas seleções não deram a devida importância à Nations. A França, por exemplo, né, que é atual campeão da Nations, atual campeão da Copa do Mundo, considerado uma das favoritas à conquista da próxima Copa, inclusive, já saiu dessas 4 primeiras partidas eliminada. A Inglaterra foi rebaixada num grupo que a Hungria lidera e que também tem a Alemanha e Itália. Estou gravando aqui no dia 26 de setembro, beleza? A gente ainda não sabe, nesse momento da gravação, esse vídeo vai pro ar, inclusive dia 27, terça-feira, como terminou o grupo. Estou gravando antes dos jogos aí, que vai ter na conclusão desse grupo, mas só para dar um exemplo de momento. E depois dessa data FIFA de setembro de 22, onde acaba a fase de grupos, o Final Four só vai ser disputado em junho do ano que vem, depois da Copa do Mundo e do início das eliminatórias para a próxima Euro. Que apostar que muita gente vai até esquecer disso, vai até esquecer quem vão ser os classificados, quem tinha sido rebaixado, qual é o momento das equipes. Muita coisa vai mudar até lá. Ainda sobre esse ponto, e é um problema também que a Copa América sofre. 2 edições da Nations no mesmo ciclo, completamente desnecessário. Contribui para o desinteresse da competição, que passa a não ser mais uma coisa rara no calendário, como a própria Euro, como a própria Copa do Mundo, que só rolam de 4 em 4 anos. A gente acaba ficando saturado, né, de um campeonato que é uma boa ideia, mas que é uma ideia nova, ainda não pegou para todo mundo, como eu já disse anteriormente. Então eu já vi até comentarista de emissora com direito de transmissão da Nations chamar ela de competição amistosa, por exemplo. Não que eu concorde com isso, inclusive, né, como se não fosse algo para ser levado a sério pelas seleções. Fora que se só uma edição da Nations fosse jogada, abriria espaço no calendário para que os europeus pudessem jogar contra sul-americanos mais vezes, seleções de demais continentes também. Resolveria também o problema do Brasil de passar quase 4 anos sem enfrentar as principais forças do mundo e não se testar no mais alto nível enquanto time. E eu acho que é ruim também, né, para os europeus não enfrentarem a seleção brasileira, que é sempre apontada como uma das favoritas, uma das mais fortes, que tem um celeiro de grandes jogadores, e aí muitos deles ficam anos e anos, né, sem jogar contra a gente. Acho que é ruim tanto pra gente quanto pra eles, beleza? Então outro ponto interessante aqui que eu quero ressaltar é que na mesma proporção que o desinteresse pelo futebol de seleções acontece, né, diminuiu, o interesse, até a torcida pelo futebol dos clubes europeus aumentou. E não é difícil a gente achar por aí torcedores brasileiros que declaram torcida por um ou mais clubes europeus. Você que está aí me assistindo pode ser um caso, eu sou um caso declarado. Então são torcedores que querem ver semanalmente os jogos dos times deles, né, numa Premier League, numa La Liga, numa Bundesliga, que é o meu caso, acompanhar também os grandes jogadores nos grandes clubes, porque temos um fato aqui, né, para falar que não é uma opinião, é só uma verdade. Os maiores clubes da Europa são mais fortes que a grande maioria das seleções do mundo. Isso é um fato, né? Eles se transformaram em seleções multinacionais com a globalização do futebol. Então a gente vê o craque do Liverpool ser um jogador egípcio, estou falando do Salah, por exemplo. Mas o Egito não vai estar na próxima Copa do Mundo, porque a seleção não tem um nível técnico tão alto. E a companhia dele no clube são jogadores de seleção inglesa, seleção brasileira, seleção holandesa, seleção uruguaia. E esse é até o motivo, né, para que as datas FIFA sempre parem na Europa. Se os clubes continuassem jogando, mesmo sem os jogadores cedidos às suas seleções, grande parte deles mandaria
jogadores de categoria de base ou até um time B para campo, né? Porque é muito comum até que craques de seleções periféricas serem reservas de grandes times europeus. O Choupo-Moting, um dos principais jogadores do Camarões, é reserva do Bayern. Inclusive muito criticado pela torcida por ser um jogador limitado, mas é um dos grandes jogadores da seleção de Camarões, um dos principais nomes, vai enfrentar a gente na Copa, inclusive. Então você soma a força de investimento dos clubes, a globalização do futebol, o trabalho que os clubes e as ligas fizeram para expandir as marcas, conquistarem torcedores ao redor do mundo. Você tem os clubes muito mais fortes que as seleções dentro de campo e fora de campo para manter o interesse do mundo em vê-los jogando, beleza? Aí quando para o calendário para a data FIFA, muitos de nós ficamos órfãos, né, por 2 semanas, porque não podemos ver uma Premier League pegando fogo com City e Liverpool brigando ponto a ponto, ou uma Champions League conhecendo seus classificados para o próximo mata-mata. O hype vai todo pro espaço, porque o calendário para a gente ver Portugal e República Tcheca jogarem pela 5ª rodada da Nations League, ou Brasil e Tunísia, né, jogarem um amistoso preparatório para uma Copa do Mundo, que a gente sabe que pouquíssima gente vai botar o pé. Então, sem falar que não é preciso nem ser torcedor para a gente querer ver os principais clubes se enfrentarem no futebol europeu. Lá está a nata do futebol mundial, o nível mais técnico, mais alto que existe. Inclusive, opinião impopular, eu sei que é impopular, né, mas o nível técnico da Champions League é mais alto que da Copa do Mundo, na minha opinião. Embora as seleções ainda tenham elementos da imprevisibilidade, já que o talento está mais distribuído, né, entre as seleções, enquanto que no universo dos clubes, até por uma questão financeira, os principais jogadores do mundo ficam ali focados ali num grupinho ali de 10, 15 no máximo. Exemplos clássicos, o Alaba e o Haaland não vão estar na próxima Copa do Mundo com a Áustria e com a Noruega, respectivamente. Mas são 2 dos principais jogadores do mundo nas suas posições. O Alaba joga no Real Madrid e o Haaland no Manchester City. 2 dos principais clubes do mundo. E já que a gente falou em data FIFA para calendário, o que dizer quando aqui no Brasil normalmente o calendário não para, né? E aí vários clubes que têm jogadores convocados, tanto pela seleção brasileira quanto outras seleções, têm que jogar desfalcados de alguns de seus principais jogadores. Agora nessa data FIFA de setembro de 2022, surpreendentemente, o calendário da Série A até parou. Mas ainda assim, quarta-feira já vai ter jogo, né? Meu Botafogo, por exemplo, não vai contar com o Gatito, que foi defender a seleção do Paraguai, que foi jogar amistosos. Isso porque o Paraguai nem vai para a Copa do Mundo, tirou meu goleiro titular de um jogo importante do Campeonato Brasileiro. É um esculacho, sinceramente. Para mim, como torcedor, eu fico bravo, fico puto. E mesmo assim, quando não tem jogo, a gente ainda sente saudade, né, de ver nossos times jogando. Quarta-feira passada e no último final de semana, a gente teve que se contentar assistindo as divisões de acesso do futebol brasileiro, né? A torcida do Cruzeiro adorou ver, né, durante a data FIFA, o time voltando para a Série A, né, no meio da data FIFA. Inclusive, esse jogo salvou a nossa sagrada quarta-feira de fute à noite, mas sábado e domingo a gente ficou meio órfão, né, tirando aí as torcidas de São Paulo e Avaí, porque teve esse jogo isolado da próxima rodada, mas não teve jogo de time da Série A pra gente ver, né? A gente teve que ligar a televisão para assistir a França perder para a Dinamarca. A França já estava eliminada, a Dinamarca ganhou e foi eliminada também, né? Toda desfalcada a França, inclusive, já sem chance de se classificar. A Holanda ganhar da Bélgica de 1-0, a Bélgica precisava ganhar de 3 de diferença para ter chance de passar de fase. Então, assim, jogos pouco interessantes, jogos que não foram tão legais a gente ver, a gente teve que parar no final de semana para assistir, se quisesse assistir algum futebol, né? Era a opção que a gente tinha. Então, resumindo, galera, e sempre ressaltando que essa aqui é a minha opinião. A gente está debatendo. Você pode discordar, você pode argumentar aí nos comentários qual é a sua. De repente você ama a data FIFA, clicou aqui só para eu falar o que você já não concorda e continua não concordando. Mas para arrematar aqui as minhas opiniões. A impressão que eu tenho é que quando se trata de futebol de seleções, só o que importa pra gente mesmo é a Copa do Mundo, que tem todo aquele clima, o Brasil para, até quem não gosta de futebol para pra ver, que é dar pitaco, a gente acorda cedo pra ver Arábia Saudita e México, só porque é Copa do Mundo, não estamos nem aí se vai ser bom ou ruim, que jogador que tá em campo, é jogo de Copa, a gente vai querer ver. E quando é só uma data FIFA para amistosos, para eliminatórias, para Nations League, a gente só quer que passe logo, né, pra gente voltar a ver os campeonatos europeus, nossos times jogando toda semana, sem desfalque por causa de seleção também, até porque a grande maioria das pessoas se apaixona por futebol, criou um fanatismo por ele, por conta do amor que a gente tem pelos nossos clubes, não pela seleção. Você pode até ter muito amor pela seleção brasileira, por outra seleção, né, que você tem a preferência, mas dificilmente, não vou nem falar
que eu duvido que é unanimidade, porque sempre tem uma exceção. Mas é quase certeza que você aí que tá me vendo agora, do outro lado, ama muito mais seu clube do que a seleção que você torce, beleza? Tô certo? Comenta aí pra eu ver. A diferença é que a Copa do Mundo é o maior evento do futebol mundial. Só acontece de 4 em 4 anos. Qualquer jogo que rolar nela a gente vai parar pra ver. E na data FIFA, às vezes, a gente nem sabe quando vai ser o próximo jogo da seleção brasileira, não é verdade? Então muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!